Jovens dinâmicos, expert em história nacional, mesmo sem conhecer ela tão bem assim. Com críticas precisas ou só chorões derrotistas. Proclamadores do evangelho liberal e detratores da pátria, com ideias geniais e nada datadas, como liberalismo econômico e chamar o seu próprio país de bosta. Desta fórmula perfeita, nós temos o arquétipo Impera. Pois é, eu prometi que eu faria esse vídeo quando eu falei do Eigen há uns tempos atrás. E lá vamos nós comentar mais um pratinho de comida requentada. Digo isso porque é só aquele monte de falácias libertárias, ANCAPs, que nós vemos na internet desde 2016. Mas agora com uma roupagem nova, belas edições, um pouco de agonia para os jovens. Mas agora com uma pitada especial de vigarice e viralatismo. Assim como comentei no vídeo do Eigen, os libertários têm sempre uma mesma roupagem, que é apresentar problemas diversos, dando a mesma resposta fácil. Uga buga, é tudo culpa do Estado. A diferença é que o Impera é um homem de visão, ele faz belas produções, escreve roteiros paulatinos, te passa a credibilidade e através de piadas e apelando para um sentimento de vergonha, ele cria uma fórmula muito astuta. Brasileiro igual a merda. E brasileiro é merda devido às suas boçalidades estatistas. Logo, a solução seria dada pela mão invisível do mercado internacional. Ou a resposta rápida, que seria fugir do Brasil. Para um desavisado, isso até cola. Porque quando ele escreve os roteiros de seus vídeos, ele pode contextualizar a conclusão como ele quiser, incluindo generalizações, omissões e premissas particulares. Em suma, eu não nego a inteligência do Impera. Aparentemente, ele crê piamente que o brasileiro é burro e incapaz de fato. Afinal, para ele acreditar que o seu público engolirá narrativas tão parciais, ele parte da premissa que o seu público é burro. E talvez ele seja de fato, visto que existe um padrão sempre que o sujeito vai falar sobre o Brasil. Para deixar esse vídeo mais legal, eu montei um top 3 falácias do Impera. Número 1. O Brasil é dominado por keynesianos desde Getúlio Vargas. O problema desse argumento é considerar que houve um desenvolvimentismo único de 1930 até 2016. Vargas, por exemplo, tendia a construir bases internas para o financiamento dos projetos de desenvolvimento, tendendo a recorrer menos aos empréstimos internacionais. E isso acarretou no liquidamento da dívida externa nos anos 40. Vargas podia apostar em uma industrialização sólida, porque ele não tinha de se preocupar com eleições, tendo tempo para maturar projetos sérios e permanentes. Basta ver o Brasil que Vargas assume em 1930 e o que ele entrega em 1945. Sendo brutal o ritmo de seu desenvolvimento e modernização se comparado com os que o antecederam e os que o sucederam. Por sua vez, na República Populista, tudo era válido para ser um novo populista, mas dessa vez em tabuleiro democrático. Ninguém se importava com a solidez dos projetos, recorrendo sistematicamente à contração de dívidas no exterior. Esta pequena diferença é o que gera o abismo entre Vargas e JK, por exemplo. Vargas viveu em um período de disputa sob a ordem mundial, tendo diversos polos de poder, permitindo uma maior liberdade para a independência brasileira. Isso permitiu que Getúlio fizesse o dever de casa e praticasse as políticas industriais dos países desenvolvidos, isto é, protecionismo e criação de campeões nacionais, para ser possível se defender e competir frente aos oligopólios dos países imperiais. O livre mercado nunca existiu. Desde a Revolução Industrial, o jogo sempre foi protecionismo para mim e livre mercado para você. Simplificando, países centrais que criaram suas poderosas indústrias através do protecionismo, para então pregar livre mercado para os países periféricos, para então dominá-los com suas grandes indústrias bufadas pela proteção do Estado. Nunca foi o Estado versus a iniciativa privada. Sempre foi um misto das duas coisas. A partir de 1945, com o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos despontaram no Ocidente e os países periféricos tinham entendido parcialmente este jogo internacional, mas ficaram restritos ao entendimento de que a mera industrialização seria o suficiente para alcançar o desenvolvimento. E esta é a palavra-chave.
Os países em desenvolvimento foram enganados pelos bancos internacionais e pelos Estados Unidos. Passaram a crer que o desenvolvimentismo seria a contração de dívidas para a construção de infraestrutura pesada, para então atrair multinacionais, para atrair capitais para dentro do país, para que a tão esperada industrialização ocorresse. Vocês percebem que isso é o completo oposto do curvar das coisas? De um lado, nós tínhamos desenvolvimento real, com capital interno e indústrias nacionais. De outro, nós temos a contração de dívida externa e a atração de capital e indústrias internacionais. Trocando em palavras simples, o primeiro desenvolvimentismo estava comprometido com um desenvolvimento real do país. O segundo estava flagrantemente entregando o Brasil de bandeja para as potências coloniais. Como raios isso pode ser grosseiramente resumido como desenvolvimentismo? Como é possível dar a entender que são a mesma coisa se são políticas opostas? Ah, né? Eu falei lá no começo do vídeo. O impera se resume em generalizações, omissões e premissas particulares. Argumento número 2. As decisões são políticas e afastam o investidor. Esse ponto é bastante conveniente e faz muito sucesso entre a massa de 2 dígitos de QI. Basicamente, esse argumento se centra em deduzir que toda autoridade brasileira é idiota e burra, e que esses projetos sem pé nem cabeça são um reflexo da aberração que é o poder público, que acaba por afastar os investimentos. Esse argumento é tão satânico que enquanto eu falava ele, a síndrome de brasileiro reclamão vinha querendo concordar, mas a razão não me permite. Em primeiro lugar, eu até concordaria com a alegação se ela se resumisse aos períodos democráticos. Afinal, a democracia é um grande show de horrores, um vale-tudo, onde a responsabilidade vai para as cucuias. Mas acontece que nós tivemos longos períodos em que o Brasil não foi uma democracia. A Era Vargas e o regime militar, por exemplo. E sim, há críticas que se pode fazer a esses períodos, mas reduzi-los ao puro suco da ignorância é no mínimo mau caratismo. Sim, muita coisa inútil ou sem prioridade foi feita enquanto mantivemos problemas gritantes. Mas o que essa falácia nos leva a crer é que todo projeto desenvolvimentista era balizado por esse fator político, ignorando completamente outras questões que são vitais para o país, mas que não eram de ordem essencialmente econômica. Por exemplo, segundo essa narrativa, é burrice investir nos sertões do Brasil, pois lá não tem grande fluxo de pessoas, e seria melhor, entenda-se mais lucrativo, focar todos os investimentos nas áreas portuárias. Eu não sei se eu preciso verdadeiramente dizer o quão burra é essa premissa, mas constatando aqui que é para dentro do continente que está nossas fronteiras com as nações vizinhas. E é nessas fronteiras que nós temos graves problemas de saneamento, de infraestrutura, de povoação. Isso, além de acarretar na pobreza dessas regiões, nos põe em uma situação delicada de possíveis contestações territoriais por falta de povoamento. Isso é, ações públicas visando o desenvolvimento do território podem não ser primariamente econômicas, mas a manutenção do território é de igual ou superior importância à economia, e 2, desenvolver os sertões os tornará a longo prazo prósperos, resultando em um desenvolvimento real muito mais satisfatório do que realizar a manutenção desse equilíbrio econômico interno. Este aqui é só um dos muitos exemplos de falácias imbecis utilizados por essa patota. Reduzir tudo aquilo que não resulte em investimento a curto prazo como ignorância, boçalidade, burrice, mas na prática se restringe de duas uma, ou ignorância ou propaganda antinacional. Este argumento é tão sacana que ele se desdobra em um segundo argumento partindo do pressuposto que você caiu na falácia anterior. Faz você crer que nós somos um povo irracional e que por essa razão é justo e compreensível a fuga de capital, o que nos leva a duas falsas proposições. A primeira, de que é um motivo justo, mas como nós vimos, é uma falácia para justificar tal posição.
E a segunda é a da necessidade do capital externo para nos desenvolver, como se esse dinheiro que fugisse fosse realmente extremamente importante para o país crescer. E essa falácia é a mais perigosa, porque é a que vigora no país desde a abertura política. Essa crença de que devemos nos sujeitar a qualquer imposição externa para garantir os valiosos dólares estrangeiros aqui dentro. Como qualquer economista minimamente são já demonstrou historicamente, capital se faz em casa. Depender de aporte estrangeiro, seja de capital, seja de multinacionais ou de produtos, é colonialismo em última instância. Nós perdemos muito mais do que ganhamos nesse jogo. Ficamos dependentes de cadeias internacionais, escravo dos juros da dívida, e estando sempre tendo que prestar vassalagem às políticas econômicas impostas pelo FMI, que vai querer tudo menos o desenvolvimento real do país. Senão, seria um escravo a menos. E aí volta para a questão. Se esse capital contraído não pode garantir o desenvolvimento, por que raios nós o pegamos? E o mais perigoso, hoje nós vivemos em um contexto mundial onde até mesmo a iniciativa privada é sujeita a estes desmandos. Toda empresa que possui o capital aberto depende do aporte desses investidores. E hoje o sistema econômico tem um monstro chamado BlackRock. Monstro esse que o Sr. Impera conhece muito bem, que inclusive o Sr. Impera fez um vídeo muito bom sobre essa instituição. E ele, mais do que ninguém, sabe que a BlackRock impôs o ESG justamente para a iniciativa privada se ver obrigada a comprar e militar por suas pautas. Trocando em miúdos, hoje mais do que nunca, é essencial criar capital internamente, de forma independente das migalhas de fora, pois é a única forma de não estar sujeito às chantagens da economia globalizada, seja no ambiente público ou no privado. Resumidamente, esse argumento dá a entender que qualquer nação que tem objetivos de Estado e geopolíticos é uma nação burra e que deveria deixar isso de lado e se sujeitar às demandas do capital para não perder os seus financiadores. É literalmente, vai, se sujeita aí ao capital internacional para levei vantagem. E aí vem a pergunta fundamental. Quem que é o símio dessa história? Um sujeito que defende uma tese doentia dessa? Ou quem eles chamam de bostileiro? Até definiria de uma forma melhor. Se existe um famigerado bostileiro, eu não acho que seja a população sem acesso à educação. Creio eu que o verdadeiro bostileiro seja um animal que teve uma formação e se sujeita a vender a dignidade do seu país como uma meretriz. Argumento número 3. Superioridade da abertura econômica frente ao protecionismo. Esse é o argumento mais ralo, que recorre talvez à natureza mais bestial do homem. De forma sucinta, ele diz que o protecionismo cria empresas monopolistas, que pela falta de concorrência, não vê razões para se desenvolver, alcançar novas tecnologias e praticar bons preços. Ou seja, o protecionismo dessa tranquilidade, já que essas nacionais não vão precisar concorrer com as internacionais. Até aí, ok. Então, por essa razão, vamos abrir o mercado, quebrar os empresários nacionais, perder nossos parques industriais, nossa capacidade de se desenvolver tecnologicamente e enviar remessas e mais remessas de dinheiro para fora, para que então, em troca de tudo isso, possamos comprar um Nintendo Switch. Eu sei que pode estar ficando um pouco repetitivo, mas eu realmente não sei se eu preciso explicar o porquê deste argumento ser completamente ogroide. Se você é um médico e tem um paciente com uma doença complexa, você busca tratar os sintomas enquanto combate a doença. Sua primeira opção não é encaminhar o seu paciente para a eutanásia. Sim, há um problema quanto como cobrar e fiscalizar as grandes empresas nacionais. Mas a resposta não é quebrá-las e entregar o mercado ao estrangeiro. Nenhum país do mundo fez isso. E nenhum país de primeiro mundo alcançou seu desenvolvimento sem criar seus campeões. Livre mercado nunca desenvolveu potência nenhuma. A única forma é se blindar,
criar uma corporação forte o suficiente para competir com as demais potências imperiais. Em suma, não estou dizendo que é errado você criticar esses conchavos, a forma como o sistema opera e parabeniza a incompetência. O ponto é que nós devemos buscar justamente corrigi-lo, porque não existe saída fácil. Se você destrói a Gurgel para poder consumir carros de fora, o que acontece é que se no dia seguinte o bloco ocidental impõe 1001 sanções contra o Brasil, o que a gente vai poder fazer é chupar o dedo enquanto morremos de fome, porque algum completo imbecil resolveu quebrar todas as empresas nacionais, ficando 100% dependente do estrangeiro. O custo da macaquice liberal é a dependência e a escravidão passiva. Morreu! Bom, eu creio ter enumerado pelo menos os principais pontos que me incomodam profundamente e que, de forma assustadora, convencem jovens na net de que estes são bons fatores para xingar o seu próprio país. Particularmente, não é segredo para ninguém que eu já não gosto muito das narrativas de anarcocapitalistas, mas esse tipo de libertarianismo específico é extremamente danoso, cria uma geração de derrotistas, toda uma cultura de depreciação que é legal para o jovem médio ser um imbecil burro e mongol. Provavelmente tem várias outras falácias que eu esqueci e deixei escapar, mas talvez eu traga em algum vídeo futuro conforme isso for me pistolando na net. Mas enfim, o vídeo é isso aí. E se você gostou deste conteúdo e quiser mais coisas sobre a história do Brasil, principalmente, cogite aí ser membro do canal para estar me ajudando bastante a fazer a manutenção aqui dos vídeos, a frequência e tudo mais. Mas caso você não possa contribuir monetariamente, deixa aí seu gostei, se inscreva também no canal de toda forma e deixa um comentário aí para ajudar no algoritmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo.